E aí, gente, tudo belezeira? Mais uma aulita. Dessa vez a gente vai finalizar esse conteúdo da indústria. A gente vai falar da terceira e da quarta revolução, das terceira e quarta revoluções industriais. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição espacial das indústrias hoje e o que faz elas irem para outras regiões, certo? Primeiro de tudo, né, a gente viu que houveram outras duas revoluções industriais, né, a primeira lá nos anos 1750, a segunda que vem dos anos 1850 até 1900 tralalá, com o Fordismo e o Taylorismo, e agora a gente tem a terceira revolução industrial, agora não, né? Desde os anos de 1970 até atualmente, a gente tem a terceira revolução industrial, que ela recebe muitas vezes o nome de toyotismo, porque ela teve início na fábrica da Toyota, sim, a fábrica de automóveis, no Japão. E por que foi uma revolução no processo industrial? Porque mudou, né? Sempre que a gente tem uma revolução industrial, significa que alguma coisa de diferente aconteceu. Primeira revolução industrial foi a construção de uma máquina, um motor a vapor. Na segunda revolução industrial foi a produção em série, né? E principalmente com o Fordismo, a criação da esteira, que fez com que a produção se tornasse ainda maior, né? Na segunda revolução industrial a gente já tinha um motor elétrico, né? E a terceira revolução industrial é que a gente teve o desenvolvimento da chamada automação industrial. O que significa a automação industrial? Nada mais do que quando máquinas fazem o trabalho dos seres humanos. Olhem esta imagem aqui. Contem para mim quantos seres humanos vocês conseguem enxergar na linha de produção aqui. Pausa o vídeo, conta, depois você me manda mensagem falando quantas pessoas você enxerga aqui. Zero, né? Por quê? Porque é tudo automatizado. Então a principal grande característica do processo de... E não dá para fazer do jeito que eu queria. Do grande processo dessa revolução industrial é a automação, ou seja, a substituição da mão de obra humana por máquinas. E é claro, isso vai trazer para a gente desemprego, né? O desemprego estrutural é quando uma empresa ela muda a sua infraestrutura, certo? Pausa para hidratação. Se hidratem, é importante. O desemprego estrutural é quando uma empresa ela demite os seus trabalhadores justamente porque ela colocou máquinas no lugar. Isso é uma forma de baratear o custo de produção. A máquina não tira férias, a máquina não fica grávida, a máquina não tem 13º salário, a máquina não fica doente. Enfim, apesar dela ser cara, num pouco tempo ela acaba ela acaba pagando esse investimento, porque economiza muito em salários, tá? Outra característica fundamental do modelo toyotista é a produção no tempo certo. É a produção que a gente chama de just in time, né, do inglês, no tempo certo. Essa produção significa que é um sistema de encomendas. As outras produções industriais, elas produziam e acumulavam muitos produtos. Então tinha muito estoque. Só que em 1929 isso deu ruim, né? Houve uma crise violenta nos Estados Unidos de uma superprodução, ou seja, as fábricas produziram uma quantidade tão grande de produtos que ficou acumulado muito material. Eu não precisava mais de trabalhador. Eu mandei meus trabalhadores embora porque eu não precisava deles. O trabalhador já não recebe mais salário. Ele vai consumir produto? Não vai. Então os produtos ficaram parados por muito tempo e, como consequência, houve o desemprego, e o desemprego trouxe ainda maiores problemas econômicos, né? A linha de raciocínio é essa. Se você é trabalhador, você recebe salários e você consome, né? Quando você não está trabalhando, você não tem salário, você não vai comprar as paradas, você não vai conseguir consumir, né? Então houve um acúmulo ainda maior desses produtos. Foi uma crise de superprodução que foi a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em outubro de 1929, né? O crack da Bolsa, o boom da Bolsa, enfim. Vocês vão estudar isso melhor em história. E justamente por conta disso, o toyotismo ele trabalhou num sistema de encomendas. Não, a gente não vai fazer igual ao sistema anterior.
A gente precisa melhorar, a gente precisa revolucionar, a gente precisa evoluir. A gente vai fazer um sistema de encomendas. A gente vai fazer tudo no tempo certo, né? Por quê? Eu só vou vender aquilo que foi encomendado. Eu não quero ter superprodução. Eu não quero correr o risco de comprar muita matéria-prima, transformar essa matéria-prima e não vender. Então, o sistema de encomendas é um sistema de venda certa, né? As empresas só vão produzir aquilo que for encomendado, tá? Então, o sistema just in time, ele evita essas perdas desnecessárias. Sem falar que é uma forma de a empresa economizar na compra de matérias-primas, é uma forma de a empresa não gastar muito dinheiro com galpões para armazenar os produtos, seja a matéria-prima ou o produto finalizado, tá? E pensem comigo, é o Japão, né? O Japão é um país que dispõe de muita matéria-prima? Não. Então eles tinham que armazenar em espaços muito pequenos, então o sistema de encomenda foi fundamental para que a indústria japonesa crescesse. Aliás, foi a partir desse tipo de produção industrial que o Japão saiu de um país totalmente zoado por conta da Segunda Guerra Mundial para se tornar aí no início dos anos 90 no segundo país mais rico do mundo, e hoje já foi ultrapassado aí pela China e pela Índia. Hoje o Japão é o quarto país mais rico do mundo. Mas pensem, o Japão ainda é um polo tecnológico, que é a característica da terceira revolução industrial, né? Altíssima tecnologia. Se eu tenho altíssima tecnologia, como que é o perfil do meu trabalhador? É só apertar um botãozinho, ficar fazendo trabalho repetitivo? O cara pode ser analfabeto para fazer o trabalho repetitivo, né? Mas num sistema de produção como esse, de alta tecnologia, altamente informatizado, com muitos computadores, o cara tem que ser qualificado. Então, o tipo de mão de obra que é empregada a partir da terceira revolução industrial é uma mão de obra altamente qualificada. O trabalhador que perdeu espaço para as máquinas é esse trabalhador aí, Zé Ruela, vamos dizer assim, né? Que não é qualificado, é o cara que só faz um único serviço, apertar parafuso, certo? Ficar fazendo solda, que não precisa de qualificação. Então, a terceira revolução industrial, ela tornou esses processos repetitivos muito mais padronizados, porque a máquina faz sempre certinho o mesmo serviço, né? E ela tem um ritmo, ela vai produzir muito mais. A máquina não para, lembrem-se disso, tá? E por ser uma mão de obra qualificada, essa mão de obra ela é multifuncional. Quer dizer que ele consegue entender todo o processo produtivo, né? Ele consegue controlar a qualidade do produto, ele entende tudo que está sendo feito na linha de produção. Nos sistemas anteriores, a gente tinha especialização. O cara apertava parafuso, ele só sabia apertar parafuso, ele não sabia ver se o trabalho do outro cara estava errado, né? Agora, num sistema produtivo como o da terceira revolução industrial, a gente vê que o trabalhador ele é altamente qualificado e ele entende todo o processo produtivo. Então essas são as principais características do toyotismo, tá? Como eu disse, né, a automatização e a computação é algo comum, a robotização. Lembra que eu falei que tem muita tecnologia? Significa que esses países que possuem linhas de produção automatizadas, eles precisam investir muito em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Eles investem muito na produção tecnológica, certo? E como eu falei para vocês, né, houve redução na oferta de emprego e houve uma maior, professor burro, houve uma maior qualificação, não é especialização. Houve uma maior qualificação do trabalhador. Esse barulho é a máquina batendo, tá? Também lavo roupa. Por incrível que pareça, as minhas roupas não se lavam sozinhas. Bom, hoje, como que é a indústria? Como vocês podem observar no mapa, né, a gente tem as cores... Deixa eu mudar aqui. A gente tem as cores rositas, né? As rositas são as áreas mais industrializadas do planeta, tá? Né, que são os polos tradicionais de industrialização. Percebam que a Europa, Ásia, enfim, a América tem grandes centros. A África tem 2 centros muito pequenos, né? Um na África Central, República Democrática do Congo, e no Egito. A Ásia a gente tem Índia, China, Coreias e Japão. A Oceania basicamente a Austrália apenas.
E América a gente tem México, Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. Esses são os principais polos industriais. Nós temos países na cor laranja mais escura, que são os países aqui de industrialização madura, ou seja, os países que passaram por todas as revoluções industriais. Os países na cor verde são os países que se industrializaram recentemente, ou seja, a partir dos anos de 1950 a 1960, tá? E os países de cor mais clarinha, né, são os países onde a indústria praticamente é inexistente. São países que dependem de tecnologia estrangeira, tá? Por falar nisso, né, as características das áreas industriais hoje, né, o que atrai a indústria é a presença de uma boa infraestrutura. Esses países, essas nações que têm muita atividade industrial, elas precisam ter infraestrutura de transportes. Eu tenho que ter importantes ferrovias, importantes rodovias, importantes portos, para que haja um escoamento da minha produção agrícola, da minha produção industrial, quer dizer. Enfim, eu preciso que meu mercado consumidor e meus trabalhadores estejam próximos, né? Eu vou construir indústria num lugar que tem trabalhador e que tem consumidor. Raciocínio rápido. Pegar um estado no Brasil pouco desenvolvido, Piauí, um estado bastante desenvolvido, São Paulo. Qual tem mais infraestrutura? Qual tem mais porto, aeroporto, ferrovia, rodovia? Estado de São Paulo. Qual que tem melhor oferta ou maior oferta de mão de obra? Né? Onde eu tenho mais trabalhadores? Lá no Piauí ou em São Paulo? Onde eu tenho mercado consumidor? Onde eu tenho gente mais rica e mais gente para consumir? No Piauí ou em São Paulo? E é claro, aí eu tenho que ter também muito próximo, de preferência próximo, a disponibilidade de matérias-primas, para que eu não gaste tanto com transporte. Aí o Piauí sai na vantagem em alguns casos, né? Porque a gente tem o estado do Pará, que é grande produtor de matérias-primas no Brasil. Se bem que São Paulo a gente tem Minas Gerais, que também produz bastante matéria-prima. Empate. Então percebam, São Paulo tem muito mais indústrias que o Piauí, porque o estado de São Paulo apresenta mais infraestrutura. E isso acontece no planeta também, isso acontece no mundo também. Entre um país extremamente pobre e um país com melhor infraestrutura, onde você acha que as indústrias vão? Ela vai buscar, né, infraestrutura, certo? Ela vai para a China, que a China vem criando infraestruturas gigantescas. Por que a África tem poucas áreas industriais? Porque a América Latina tem poucas áreas industriais? Porque falta infraestrutura, seja no transporte ou também na questão do mercado consumidor e na mão de obra. Para a gente finalizar, boa parte também das indústrias elas estão saindo dos centros tradicionais e indo para áreas novas. Eu vou dar o exemplo aqui nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem uma área industrial muito tradicional, que é o Nordeste, né? Cidades de Boston, Chicago, Detroit, Nova York. São áreas muito industrializadas e muito antigas. Só que nos últimos anos, entendam, nos últimos 40, 50 anos, com o avanço do setor da informática, das telecomunicações, uma nova região industrial se formou, que é a região do Vale do Silício, na cidade ali de São Francisco. Então eu tenho uma migração dos meus trabalhadores e da minha indústria para essas regiões, né? É uma nova área industrial que tem um mercado consumidor, que tem mão de obra, que tem uma mão de obra qualificada, que tem um mercado consumidor rico. Então as empresas elas acabam saindo dos centros mais antigos, normalmente grandes metrópoles, porque, eu tenho essas novas áreas industriais. Nessas novas áreas industriais eu tenho a isenção ou a redução fiscal, ou seja, vem aqui para minha região, você não vai pagar impostos. O sonho da indústria é não pagar imposto, né? Sem falar que eu tenho polos tecnológicos nessas áreas. Por que São Francisco se tornou uma importante área? Porque tem universidades de tecnologia. O mesmo acontece aqui no Brasil, nas regiões de São José dos Campos, Campinas e São Carlos, que são polos tecnológicos brasileiros. A gente tem inúmeras universidades aqui que desenvolvem tecnologia, olha lá, que desenvolvem, né, o tal do P&D, Pesquisa e Desenvolvimento,
e, consequentemente, fazem com que essa região acabe se tornando um novo polo industrial, certo? Esses novos polos industriais, eles passaram por um processo de uma nova industrialização, de uma nova revolução industrial, que é a indústria 4.0. Por que ela é uma nova forma de industrialização? Porque ela está totalmente associada a polos de tecnologia, a universidades, laboratórios, centros de pesquisa. Então eu tenho uma mão de obra altamente qualificada. Eu vou dar um exemplo. Tatiana, pode usar você de exemplo? Minha esposa, ela trabalha numa indústria 4.0, certo? Indústria 4.0 significa que os trabalhadores são altamente qualificados, certo? A maior parte dos trabalhadores lá tem curso superior e, inclusive, uma formação acima, né? O mestrado, o doutorado, enfim. Então tem uma mão de obra altamente qualificada. É aqui em Jundiaí. Jundiaí está perto de São Paulo, está perto de Campinas, está perto de Sorocaba, está perto, enfim, da grande São Paulo, de São José dos Campos. 2 horinhas no máximo a gente está em Jundiaí, de São José dos Campos. Mas de São Paulo, 30 minutos. Campinas, 30 minutos. Sorocaba, um pouquinho mais, 1 hora e pouco. O que tem nessas áreas? Universidades. Universidades muito, muito, muito importantes dentro do contexto da pesquisa e da ciência no Brasil. Então eu tenho, né, formação de trabalhadores e muita tecnologia próxima, tá? Sem falar também que essa indústria 4.0, ela trabalha com a inteligência artificial, ela trabalha com a robótica ainda mais intenso, né? Por exemplo, antes, ao invés de eu fazer moldes com torno que gera muito resíduo metálico, eu trabalho, por exemplo, com impressoras em 3D, que geram poucos resíduos e, em muitos casos, esses resíduos podem ser reutilizados. Então eu tenho um sistema da indústria 4.0 de redução de emissão de lixo, de poluentes. Enfim, então a gente está no modelo de uma indústria mais limpa, e essa é a indústria 4.0. Certo? Hoje era isso. Muito thank you. Obrigado pela presença de vocês. Aliás, vai ter uma aula bônus, que são sobre as transnacionais. Fica de olho aí que logo logo ela entra no ar. Tchau!